Então, pessoal, nessa aula 2 aqui eu vou falar um pouco com vocês, né? Vou continuar nossa série de vídeos sobre inversores de frequência para motores de indução. Na aula passada eu parei nesse slide aqui que explica basicamente o circuito, né? A etapa de potência aqui do inversor de frequência, tá? Eu parei nessa aula aqui, nesse slide aqui, eu vou deixar essa aula na descrição para quem não assistiu. E nessa parte 2 eu vou continuar, né, falando um pouco do controle, dos dois algoritmos de controle que existem para o inversor de frequência, né, que é o vetorial e o escalar, tá? Sendo que nessa primeira aula aqui a gente vai ficar no escalar, tá? E se der tempo, se não ficar muito grande, a gente faz o vetorial, senão o vetorial fica para a próxima aula. Então, basicamente, tá, o inversor de frequência, a função básica dele é controlar a velocidade do eixo do motor, é a função mais básica, a principal função do inversor de frequência. E para isso eu tenho dois tipos de controle, eu tenho o controle vetorial e o controle escalar, que são basicamente duas técnicas, dois algoritmos que vão rodar ali no CPU, né, na unidade de processamento lógica do inversor, e aí cabe ao usuário escolher, né, qual desses dois aqui que ele vai querer utilizar no controle do motor dele. O escalar ele é um controle mais simples, tá? Que visa basicamente controlar apenas a velocidade, tá? Ele tenta manter o torque constante, né? Ele consegue isso para uma determinada faixa de velocidade, mas ele não é muito eficiente em manter o torque constante, principalmente em baixas velocidades, tá? Aí nesse caso o vetorial é mais eficiente para esse propósito ali. Além do controle em baixas velocidades, o vetorial também consegue, né, se tu utilizar um encoder, né, um sensor na ponta do eixo, tu consegue controlar a posição angular do eixo, tá? Então o controle vetorial ele é bem mais sofisticado, ele utiliza uma matemática, né, um princípio matemático dos vetores espaciais, tá, que é com a transformada de Clarke e transformada de Park. Inclusive a base, né, a base do controle vetorial, que são esses dois caras, eu já fiz um vídeo sobre eles, tá? Vocês podem assistir ali, né, o vídeo que eu fiz sobre transformada de Clarke e Park, que é a base matemática do controle vetorial. Tá, e o escalar é mais simples, ele utiliza uma relação linear, né, uma relação linear de tensão, V, por frequência. Nessa aula a gente vai começar, né, a falar um pouco do controle escalar, e aqui eu trago a equação geral aqui que define o conjugado da máquina, tá? A equação mais precisa, que é aquela que relaciona o conjugado com a corrente, com a tensão de Thevenin, com os parâmetros, né, de resistência e indutâncias equivalentes do motor, eu não trago aqui, mas essa equação ela é mais generalista, ela me diz aqui que o conjugado do motor C, ele depende de uma constante estatórica, tá? Que engloba todas as questões que eu falei aqui, que não estão aparecendo, e depende principalmente de dois fluxos magnéticos, o fluxo φ aqui do motor, tá? Do estator, e o I2, que é a corrente rotórica, né? Referenciada ao lado do estator, do modelo de circuito elétrico equivalente do motor. Então, a partir de dois fluxos magnéticos, né, de dois campos magnéticos, o do rotor e do estator, eu consigo criar conjugado, tá? É basicamente isso que essa equação ela quer me dizer. Conjugado depende de uma constante construtiva da máquina, que eu não posso alterar, e de dois fluxos magnéticos, esse daqui e o outro que é causado pela corrente rotórica I2, tá? Então, basicamente, essa é a equação geral do conjugado do motor. Bom, vamos falar um pouco, antes de começar a falar sobre sobre o inversor escalar, tá? A gente tem que falar um pouco sobre a curva de conjugado da carga, tá? Porque não é só o motor que tem a curva de conjugado por velocidade dele, a carga também tem. Tanto que ela é conhecido como conjugado resistente, ou conjugado de carga, porque é o conjugado que tende a parar o eixo, né? Que tende a pesar o eixo do motor. Então ele é conjugado resistente. As cargas, então, elas têm vários perfis de conjugado, tá? Assim como o motor, ele tem vários estilos de curva, né? Curva N, curva H, enfim, dependendo da carga que eu vou acionar. A carga também tem uma curva, né? E o fabricante da carga, ele ensaia e pode te entregar isso daqui. Então, isso aqui são curvas de conjugado aqui no eixo Y por velocidade aqui no eixo X, tá? E aqui a gente tem, então, o perfil de carga constante, tá? Que é uma carga que ela vai solicitar do motor o mesmo conjugado, independente da velocidade que for, que ela tiver sido acionada. Aí eu tenho cargas lineares, tá? Que o conjugado ele varia de forma linear com velocidade proporcional. Então, quanto maior a velocidade que o motor acionar essa carga, maior o conjugado que ela vai exigir, tá? E aí tem a parabólica. A parabólica é uma função aqui de segundo grau, tá? Então a velocidade e o conjugado dela se relacionam de acordo com essa função parabólica aqui do segundo grau, tá? E aqui a hiperbólica, essa daqui. Também existem cargas que têm comportamentos que não estão previstos aqui em nenhum desses aqui, tá? Que são comportamentos mais desconhecidos, indeterminados, e aí se utilizam aproximações para conseguir uma curva de carga para ela, tá? Mas aqui tem bons exemplos aqui de aplicações que têm esses perfis aqui. Então uma carga do tipo constante, por exemplo, a gente tem compressores a pistão, talhas, bombas, britadores, né, transportadores contínuos, que são as esteiras, né, que transportam carga. Linear aqui tu tem calandras, bombas de vácuo, né, parabólica, bombas centrífugas, ventiladores, assim por diante. Então, não é só o motor que tem curva de conjugado, a carga também tem. E é importante que a gente conheça, tá, essa curva de conjugado da carga para comparar com a curva de conjugado do motor e saber se ele vai conseguir acionar, né, essa carga aqui
de acordo com as especificações, na velocidade nominal dela, porque aqui ela tem várias velocidades, mas geralmente tu vai querer, né, a tua carga para ela funcionar numa velocidade fixa ou então no range de velocidades, que é justamente a utilização do inversor de frequência, né. O inversor ele vai variar a velocidade, ele vai poder então te entregar, né, o acionamento daquela carga em diferentes velocidades. E aí como que o conjugado dessa carga vai se comportar para diferentes velocidades, eu vejo na curva de conjugado por velocidade da carga, tá. Um comentário aqui, tá, em relação as cargas ainda é que essa carga aqui de conjugado constante, ela é um pouco mais, ela exige um pouco mais de força, tá? De torque aqui do motor, porque o que acontece aqui em baixas, na verdade não é que ela exige mais torque, ela vai gerar mais calor, tá? Ela exige um pouco mais de potência aqui do conjunto inversor e motor, tá? Porque o que acontece? Vocês podem ver que independente da velocidade, tá? Mesmo para a velocidade nominal, vamos supor que essa seja a velocidade nominal, esse ponto aqui, se eu quiser reduzir a velocidade do inversor de frequência, a carga continua exigindo o mesmo conjugado. Ou seja, quer dizer que ela vai continuar exigindo a mesma corrente elétrica do motor. E quando o motor trabalha em baixas rotações, em rotações abaixo da rotação nominal, a ventilação dele é prejudicada, porque ele tem um ventilador na parte traseira que é utilizado, né, aproveitando a rotação do motor, aquele ventilador também ele cria um fluxo de ar e refrigera a máquina. Quando eu opero em baixas velocidades, a velocidade desse ventilador vai acompanhar do rotor, porque ele está acoplado com o rotor, e vai diminuir também. Consequentemente vai reduzir, né, o fluxo térmico de ar da máquina, ou seja, ela vai esquentar mais. E como a carga continua exigindo o mesmo conjugado, a corrente elétrica não vai mudar, vai continuar a mesma, né, a corrente do rotor. Então a carga, o motor começa a esquentar, mas o motor não consegue se refrigerar tão bem, porque o ventilador tá com uma velocidade menor. Aí então esse tipo de carga aqui ele exige um pouco mais, tá, de atenção na escolha do inversor de frequência que tu vai ter, porque ele vai exigir um pouco mais, tá? Ele vai gerar mais aquecimento do motor, então eu tenho que escolher o motor aqui, se eu for operar em baixas velocidades com uma carga desse perfil aqui, tenho que escolher um motor que tenha uma carcaça que seja capaz de dissipar, né, de compensar esse calor aqui que a carga vai gerar em baixas rotações, tá? Inversor de frequência também, ele tem que ser escolhido com atenção, ele tem que ser um inversor que suporte uma carga mais pesada de trabalho, tá? E depois a gente vai ver isso numa próxima aula, na parte de especificação de inversores. Já a carga do perfil linear e parabólica, elas são elas se dão melhor, tá? Elas são melhores para o motor e para o conjunto motor inversor. Porque o que acontece? Na medida que eu vou diminuindo a velocidade, o torque exigido pela carga diminui, consequentemente a corrente diminui e eu vou ter menos aquecimento. Então em baixas velocidades eu não vou ter tanto problema de sobreaquecimento do motor ou do inversor, porque embora a rotação baixe, né, e o fluxo térmico da máquina diminua, a corrente também vai diminuir porque a carga não exige, né, mais o mesmo torque que ela exigia na velocidade mais alta. Então essas duas cargas aqui, parabólica e linear, elas são mais tranquilas, tá, de operar aqui com um conjunto de motor inversor, elas não vão causar tanto problema aqui, principalmente em baixa velocidade, tá. Então é mais um comentário à parte, tá, talvez eu faça uma aula separada só sobre cargas, tá, como encontrar o conjugado médio aqui de cada perfil de carga, enfim. Então pessoal, eu vou continuar na próxima aula, daí a gente vai continuar com as curvas aqui do controle escalar, tá, para não ficar muito grande esse vídeo. Nessa aula eu vou deixar aqui só a explicação das curvas de potência mesmo, para não ficar muito grande o vídeo. Então na aula que vem a gente continua aqui com a parte do controle escalar e depois a gente vai ver o vetorial, tá. Então se gostou do vídeo, não esquece de deixar o joinha no vídeo. Então até a próxima aula, obrigado, valeu!